Olá, queridos irmãos, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui na transmissão pelo canal da Igreja Reformada de São Paulo, o curso online A Vida Piedosa. E essa é a aula de número 6, na qual falaremos sobre o desejo por Deus. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, nós vamos ler o Salmo de número 42, que inclusive é um dos salmos mencionados na lição de hoje. Convido você então a abrir sua Bíblia, acompanhar não somente essa leitura, mas acompanhar as demais referências bíblicas que serão apresentadas no decurso da aula. Então vamos começar com o Salmo de número 42. Minhas saudações aqui para Daphne, para a Carla, também para o Eduardo. Um abraço, Eduardo. Alegria ter você por aqui. Muito bem. Salmo 42, abra aí a sua Bíblia. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sim, abatida dentro de mim a minha alma. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, buscando a sua misericórdia e graça para mais esta manhã de estudo. Pai Celestial, Deus eterno e bendito, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, pelas coisas que o Senhor tem feito por nós, e reconhecemos nelas a tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade, o teu poder e a tua sabedoria. Obrigado por cuidar de nós, por nos dar tudo o que é necessário para o corpo e para a alma, por nos guiar e proteger, pela salvação preciosa e eterna que nós temos em teu Filho Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, que o Senhor seja misericordioso, pois constantemente, Senhor, infelizmente nós, de alguma forma, acabamos por quebrar a tua santa e bendita lei. Mas ajuda-nos e concede-nos a graça para crescermos, para fugirmos do pecado, para vencermos o pecado, para vivermos de um modo santo e agradável ao Senhor. Faz com que nosso amor e temor diante do Senhor cresça mais e mais. Que então este desejo, sobre o qual falaremos nessa manhã, seja uma realidade
na vida de cada um daqueles que ouvirão esse estudo nessa manhã. Que a tua bênção, tua graça seja conosco, iluminando o nosso entendimento, nos fazendo compreender o que ensina a tua palavra, nos convencendo da necessidade de buscar tais coisas, de valorizá-las, de entendê-las, de vivenciá-las. Que o Senhor nos ajude, para que em tudo te honremos e te glorifiquemos. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Ok, nós vamos então iniciar o nosso estudo. Hoje é a aula de número 6. Vamos então começar de novo, com esse ponto, porque esse é um ponto para ser entendido, guardado, memorizado. Lembrando sempre, esses 3 elementos são fornecidos pelo Jerry Bridges no livro Exercita-te na Piedade, da editora Monergismo. Então, vamos dizer assim, a ideia central desse curso tem muita relação com esse livro. As primeiras aulas nem tanto, mas acho que da terceira em diante está bem conectado às questões levantadas aí no livro, e estou desenvolvendo esses temas e acrescentando outros pontos. Bom, uma das definições que o autor nos fornece é que a piedade, dizendo de forma mais simples, é devoção em ação. E essa devoção, ela possui 3 elementos. Então, esses 3 elementos são o temor de Deus, o amor a Deus e o desejo por Deus. O temor de Deus e o amor a Deus são a base, o fundamento dessa devoção. E o ápice dessa devoção é o desejo de Deus, o desejo por Deus. Então, devemos ter em mente esses 3 pontos, e esses 3 elementos, eles precisam estar unidos. A base, então, é composta de temor e amor, e esse temor e amor nos conduzem a esse desejo por Deus. Portanto, cientes disso, lembrando disso, nós devemos agora observar esse terceiro elemento, que é o desejo por Deus, que é o assunto, então, da nossa 6ª aula no curso A Vida Piedosa. Então, observe o seguinte: esses 2 primeiros elementos da devoção, o temor a Deus e o amor a Deus, eles nos conduzirão ao terceiro. E esse temor e esse amor, como nós já aprendemos antes, eles estão relacionados ao conceito que nós temos sobre Deus. O que você pensa sobre Deus? O que você acredita sobre Deus? Mas não só isso. Qual o lugar que Deus ocupa na sua vida? Então, não se trata meramente de um conhecimento teológico, teórico, técnico sobre Deus, mas um conhecimento aplicado à vida. Então, por exemplo, se nós dizemos assim, eu valorizo muito, se você diz assim, eu valorizo muito chegar na hora nos meus compromissos, e de repente a pessoa percebe que cada vez que marca uma coisa com você, você não chega na hora, sempre chega atrasado, qual é a conclusão que essa pessoa vai chegar? Ela vai dizer, bom, ele diz que valoriza, talvez ele tenha lido um livro sobre a questão de chegar na hora certa, mas ele não valoriza de verdade. E a prova disso é qual? Qual é a prova? É que você não chega na hora. Então você realmente, isso aí é só uma coisa que está assim na sua mente, você leu no livro, você acha bonito, talvez você publique coisas lá no Instagram dizendo, olha, o homem maduro deve cumprir seus compromissos, deve chegar na hora certa. E você pode publicar 300 coisas sobre esse assunto. Mas a conclusão que a pessoa vai chegar ao perceber que você não chega na hora é que você
é um hipócrita, que você diz uma coisa, mas você vive hoje outra. Então, que aquilo tudo que você diz que valoriza, realmente não valoriza. Agora, aplique isso à questão sobre o conhecimento de Deus. Se nós dizemos que desejamos a Deus, que queremos conhecê-lo, que nós o amamos, que nós o tememos, etc., isso tem que ser visto em nossa vida. Então, esse conhecimento aqui é um conhecimento aplicado, um conhecimento perceptível, não só nas palavras, nas citações, nas publicações em rede social, mas um conhecimento que pode ser visto de alguma forma na nossa maneira de viver. Então, esse temor e este amor sobre o qual nós estamos falando, que é a base dessa devoção, ele está relacionado sobre aquilo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos sobre Deus é aquilo que pode ser visto na nossa vida. Isso é a realidade. Então você pode dizer que teme a Deus, mas se você age de uma forma irreverente em relação às coisas de Deus, isso prova o contrário. Então não estamos falando aqui de palavras meramente, mas da vida. Então, fica claro que para que você tema a Deus e para que você ame a Deus, você precisa buscar conhecer a Deus. Você precisa buscar esse entendimento, essa compreensão sobre o ser de Deus, a natureza, os nomes, os atributos, as obras. Isso, é claro, você obtém pelo estudo das Escrituras e pelo estudo da teologia. A teologia nada mais é do que pegar o que a Bíblia diz sobre aquele assunto, no caso o próprio Deus, e reunir, organizar esse assunto. Então, por exemplo, se você vai estudar sobre a bondade de Deus, você pode estar lendo um salmo e se deparar com uma passagem que fale sobre a bondade de Deus. Mas na teologia, essa bondade vai ser tratada de uma forma a explicar o que é, quais as palavras usadas, em que partes das escrituras aparece, tudo sobre isso aí. Então isso seria o estudo da teologia. Você deve ler a Bíblia e você também deve fazer esse estudo mais sistemático. Mas não se trata apenas de estudar sobre os nomes, natureza, atributos, obras e o próprio ser de Deus. É necessário meditar e orar a esse respeito. Então isso é um ponto que por mais que eu viesse repetir aqui, eu acho que ainda seria insuficiente, dado a sua importância. Por quê? Porque, na minha opinião, estudando sobre a vida piedosa e olhando para a minha própria vida, eu percebo o quanto nós temos estudado teologia de uma forma totalmente errada. Nós encontramos uma certa satisfação em estudar sobre Deus sem ter satisfação em Deus. Temos o interesse de saber algo a respeito dele sem ter interesse nele mesmo. Então o resultado não é esse resultado aqui. Ou seja, você estuda, mas no final você não tem nem mais temor, nem mais amor. E o resultado geralmente acaba sendo o contrário. Porque em vez de conduzir você a uma vida piedosa, esse tipo de estudo, ele conduz você a um orgulho. Você se torna orgulhoso por saber determinadas coisas a respeito de Deus. Então notem, esse estudo aqui poderíamos dizer assim, não é o estudo, por exemplo, vamos dizer que haja uma pessoa especialista em alinhamento facial, que me veio agora a memória aqui. Uma pessoa especialista em alinhamento facial. Eu nem sei bem o que é isso, mas ouço de maneira geral as pessoas falarem sobre isso. Mas está lá, um alinhamento facial, enquadramento do rosto, o rosto, né? A pessoa especializada na face de alguém. Como é que fica mais bonito? O que precisa fazer? O queixo, os lábios, o nariz, os olhos, como é que fica mais harmonioso e talvez ela tenha meios
fazer isso, ou talvez maquiagem que vai fazer isso, etc. Então, essa pessoa, ela pode pegar uma imagem, uma foto, por exemplo, de uma moça e estudar essa foto a partir dessa perspectiva. Então, ela não tem interesse na moça. Não tem. Ela olha para a foto apenas de um ponto de vista técnico. Ela vai olhar e dizer assim: olha, bonitos olhos. Os olhos dela são muito harmoniosos. Olha, a boca também é muito bonita. Olha, mas o queixo podia ser um pouquinho maior. Esse queixo está menor, talvez fizesse ali uma aplicação, sei lá, de alguma coisa, ia ficar melhor. Aí, essa pessoa vai olhar a foto de um ponto de vista de analisar a harmonia do rosto. Não tem interesse na pessoa, não deseja conhecer a pessoa, não quer nada com ela. Agora vamos supor que pegamos essa mesma foto da mesma moça e vamos dar a um rapaz que a viu uma vez e ouviu boas coisas sobre ela, sobre o seu caráter, pessoas falando sobre como ela é gentil, como ela é educada, como ela é humilde, etc. E ouvindo sobre ela e vendo o seu rosto, ele sentiu uma afeição. E aí ele começa a se corresponder com ela. Ele mora longe. E ela então manda uma foto para ele. Vamos dizer que ainda não está no tempo da internet, né? É mais romântico assim. Aí ela manda uma foto pela carta. Quando ele abre a carta e ele vê a foto, vê as palavras, esse início de cortejo com essa moça, como é que ele vai olhar a foto? Ele vai olhar da perspectiva de quem tem interesse, de quem deseja não meramente ver uma foto, mas quem deseja casar-se com essa moça, ter comunhão com ela, tê-la por perto, amá-la mais e mais. É um desejo não pela foto e não pela aparência, mas um desejo pela própria pessoa representada na foto. Então aí você tem dois modos de estudar a Bíblia, dois modos de estudar a teologia. Um que está olhando detalhes, vendo palavras difíceis, procurando livros complexos, procurando mistérios que o próprio Deus não revelou, tentando achar respostas para perguntas que Deus não aprova. E você está ali, futucando, mexendo, tentando saber, se orgulhando, dizer, eu sei isso e você não sabe. Um orgulho. Hoje mesmo eu estava lendo João, capítulo 8, ou 7, capítulo 7, eu acho. Capítulo 7 de João, e vendo como os fariseus estavam orgulhosos, dizendo, olha, essa ralé não conhece a lei. E por isso eles estão ouvindo esse homem falando de Jesus. E eles se orgulhavam de ter muito conhecimento. Mas o conhecimento deles era nada, porque eles não puderam identificar o Messias que estava ali. Então perceba, muitas vezes a pessoa está estudando teologia dessa forma, para saber coisas que ninguém sabe, para vencer debates, né? Ah, fulano falou isso, eu vou estudar e vou detonar ele. Aí vai lá, fica futucando ali, e muitas vezes não está nem mais procurando a verdade sobre o assunto. Está procurando um meio de vencer. Só isso, não importa se é isso ou não é. A pessoa só quer o meio de vencer. Então ela só vai ler os livros, só procurar argumentos que reforcem a sua própria ideia sobre o assunto para vencer o debate, para fazer o outro passar vergonha e sair por cima. E aí fica aqueles comentários nas redes sociais enormes, né? Bate lá, bate de cá, daqui a pouco passa para o lado pessoal. E a pessoa está ali estudando teologia para isso. Para se vangloriar, para vencer debates, para atacar certas pessoas, inclusive atacar pastores, mesmo até pastores fiéis, né, que não concordam num ponto ali, aí a pessoa vai lá e pá, ataca. Então pense, qual é o modo correto de estudar a Bíblia, o modo correto de estudar a teologia? Nós deveríamos estar lendo as Escrituras e lendo a teologia, como o rapaz lá que eu mencionei está olhando para a foto da moça que ele tem interesse. Como alguém que deseja saber mais a respeito, mas não porque quer obter informações ou chegar a uma conclusão técnica sobre aquela questão ou vencer um debate,
mas como alguém que quer conhecer mais, porque tem a compreensão de que precisa amar mais e temer mais a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se você não estuda teologia para amar, para temer, para desejar a Deus, se você não lê a Bíblia com essa intenção, eu sinto dizer, o seu estudo é inútil. Você vai ser aquilo que se chama de analfabetismo doutoral, né? Você vai ter um conhecimento sobre uma determinada área, mas no final você é um analfabeto sobre isso aí. Ou seja, é um conhecimento, não é real, é só aparência de conhecimento, que engana algumas pessoas, obviamente, mas não engana Deus. O conhecimento real da teologia é esse. É melhor saber menos, mas saber certo, do que saber mais e saber errado. É melhor saber menos e amar a Deus do que saber muito e não ter nenhum interesse real nele, apenas um interesse técnico. Então, nós devemos, em primeiro lugar, no início desse estudo sobre o desejo por Deus, pensar sobre o valor que nós damos ao estudo da Bíblia, ao estudo da teologia, e também poderemos incluir as confissões aí, mas dessa perspectiva, que nós queremos aprender mais sobre Deus. Então, se nós queremos aprender mais sobre Deus, esse estudo é um estudo de contemplação, é um estudo de admiração. Quer dizer que há uma afeição no nosso coração e um desejo por Deus que nos faz desejar conhecê-lo mais e mais. Então, nós somos impulsionados no nosso estudo da Escritura, nosso estudo das confissões, dos livros teológicos, porque nós queremos temer, amar e desejar a Deus. Se você não tem esse interesse, inclusive se esse não é o seu interesse aqui nesse curso, esquece. Vai assistir um outro vídeo aí no YouTube que é melhor para você. Porque isso significaria que você está escolhendo um caminho totalmente inútil. A vida cristã não é para ser um Wikipédia de teologia. Ela é para ser vivida, experimentada, desfrutada, em comunhão com Deus, em admiração da sua glória, do seu poder, da sua majestade. Então, à medida em que nós estudamos, oramos, meditamos, então isso quer dizer que o estudo da Bíblia, dos livros teológicos, das confissões, deveria nos conduzir a um estado de espírito no qual, em algum momento, nós possamos dizer glória a Deus. Então, às vezes é interessante isso, porque os pentecostais, eles ficam lá dizendo nos cultos, né, glória a Deus, aleluia, e muitas vezes falam isso, na maioria das vezes, penso eu, como eu fazia no passado, totalmente só porque outras pessoas estão fazendo, é como se fosse jogar fogueira para você falar em línguas estranhas ali, é só isso. Não é uma admiração real. Não é porque foi dito algo a respeito da transcendência gloriosa de Deus que a pessoa chega àquilo ali. Mas, por outro lado, é muito estranho que nós possamos ler na Bíblia e chegar a certa compreensão aprendendo com alguém nos livros de teologia e dizer, olha, que coisa maravilhosa ele está explicando aqui sobre Deus. Você ver, aprender, entender isso e ao mesmo tempo não dizer, nem que seja no seu coração, internamente dizer, glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, a sua glória é excelsa, não surge nada realmente. Então isso é estranho, porque significa então que estamos lendo a Bíblia errado, estudando teologia também de forma errada. Olhe, por exemplo, quando você estuda Romanos, e você vê lá, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo acho que 20, 21, o apóstolo Paulo está falando sobre a nossa miséria do homem sem Cristo. Capítulo 3, versículo 21 em diante, ele começa falando sobre a nossa salvação. Vai apresentar doutrinas como a justificação pela fé, a santificação, eleição, predestinação. Depois vai falar
da eleição do povo de Israel, vai tratar diversos assuntos. E ele encerra essa parte da salvação no final do capítulo 11. E o que você tem lá? Vamos lá. Final do capítulo 11 de Romanos. Isso é a parte final dessa parte da salvação, porque a partir do capítulo 12, versículo 1, o assunto é um assunto prático, né? As aplicações sobre a doutrina. Ou seja, ele falou sobre a miséria, salvação, e agora vai mostrar como é que nós devemos ser gratos a Deus, nós que somos pecadores miseráveis, por termos obtido gratuitamente uma salvação tão preciosa. Mas antes de entrar nesse assunto da gratidão, o que ele faz? Versículo Romanos 11, 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então perceba aí que o apóstolo claramente vai concluir toda essa parte sobre a salvação com uma doxologia, um louvor a Deus. A alma do apóstolo fica cheia, né? Alegre, grata, e ele irrompe em adoração ao Senhor. Pois assim deveria ser. Calvino, nas Institutas, é muito interessante que antes de adentrar num assunto muito difícil, que é a doutrina da Trindade, o capítulo anterior, que é o capítulo 12 do livro 1, ele vai falar sobre a adoração a Deus. Então perceba, isso parece indicar a maneira correta de entrar no próximo assunto. É como se dissesse, bom, antes de pensar sobre a Trindade, nós devemos entender que nós devemos adorar a Deus. E é dessa forma que devemos nos aproximar deste assunto. Não com curiosidade, não com o objetivo de especular, mas se queremos aprender algo a respeito deste assunto, é com o objetivo de adorar a Deus, de reconhecer seu poder, sua glória, sua majestade. Então essa é a forma correta de nos aproximarmos de assuntos tão maravilhosos, tão preciosos, que são esses assuntos a respeito de Deus. Então o estudo das Escrituras, o estudo da teologia, deve ter como consequência essa admiração. Veja, vamos olhar o Salmo de número 27 e perceber que à medida em que nós estudamos e meditamos sobre Deus, que nós o contemplamos e admiramos a sua beleza, mais ele se torna desejado por nós. O Salmo 27, vamos lá. O versículo de número 4. O salmista, que é o Davi, diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Então já note aqui uma coisa, né? Ele pede, mas ele não cruza o braço e diz, bom, eu já pedi, agora vou esperar. Não, eu peço e a buscarei. Então há uma ação concreta da parte de Davi na busca disso que ele está dizendo aqui. Uma coisa peça ao Senhor, por que ele pede? Porque ele sabe que se ele buscar por sua própria força, ele não alcança. Então ele pede a Deus, mas ele usa os meios adequados para alcançar aquilo. Então uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então ele quer ter acesso contínuo à casa do Senhor, que nos tempos do Antigo Testamento tem vínculo então com estar tendo acesso à própria presença do Senhor, para adorar o Senhor, e ele quer fazer isso para contemplar a beleza do Senhor. Agora note, quando ele diz contemplar a beleza do Senhor, devemos lembrar o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Deus é Espírito. Quer dizer que não há um aspecto físico
o qual nós possamos contemplar. Não é que ele está lá, né, fisicamente, nós vamos olhar e dizer, ó, aqui está a beleza do Senhor que pode ser vista a olhos nus. Não. Quando ele diz contemplar a beleza do Senhor, devemos entender, a beleza do Senhor está em seu ser, em seus atributos, em suas obras. Então, meditar sobre isso, porque é o que ele diz em seguida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, meditar sobre quem Deus é equivalente a contemplar a beleza do Senhor. Então, como é que eu contemplo a beleza do Senhor? A beleza do Senhor é uma beleza espiritual. Está vinculado aos aspectos morais, do caráter de Deus, do seu ser, das suas obras, dos seus nomes. É uma beleza que não é física, é uma beleza espiritual. Deus é espírito. Portanto, para contemplá-la, não se contempla ao olhar fisicamente para algo. No templo não havia imagens. Mas a beleza do Senhor é contemplada ao meditar sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz, sobre as perfeições do seu ser. Então, isso é contemplar a beleza do Senhor. E quando nós contemplamos essa beleza, quando nós pensamos sobre isso, nosso temor a Deus aumenta, nosso amor a Deus aumenta. E aí nós passamos a desejar a Deus. E esse desejo, ele nos atrai. Porque quando começamos a desejar a Deus, mais nós desejaremos a Deus. Quando Davi usa aqui a palavra beleza do Senhor no Salmo 27, versículo 4, a palavra hebraica aqui ela pode ser traduzida por bondade, por amabilidade, por encanto, por beleza, por favor. Quer dizer, fica evidente aí que essa beleza é uma beleza não física, mas tem a ver com a graça, com a amabilidade. Quer dizer que ele é lindo justamente aí, por ser quem ele é, tão amável, tão bondoso. Um outro salmo que que requer a nossa atenção é o Salmo 29, versículo 2. Diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza na beleza da santidade, diz o texto. Aqui no Salmo 29, versículo 2, é outra palavra hebraica para beleza, que significa adorno, glória. Então poderíamos dizer, na glória da sua santidade, no adorno, quer dizer que a santidade de Deus é bela. É isso que significa, é adornada, que enche os nossos olhos espirituais. E de novo é uma beleza que não é física, mas é espiritual. Então, olhando para essas duas passagens e as palavras hebraicas que estão aí traduzidas por beleza, poderemos concluir que a beleza de Deus está vinculada à sua bondade, à sua amabilidade, à sua glória. Isso é a beleza de Deus. Veja, a beleza da santidade, quer dizer, a beleza das perfeições, o adorno das perfeições de Deus. Então, quando você começa a... Então, veja o processo. Você lê a Bíblia, você estuda a teologia, você lê as confissões, mas não faz isso movido por especulações, por desejos de glória pessoal, para dizer que sabe mais do que os outros, por diploma. Não por isso. Mas você faz isso observando, desejando conhecer a Deus. Como o rapaz lá na foto, olha para a foto, observando os traços. Sim, ele pode fazer o mesmo processo da especialista em face. Ele vai observar os traços. E ele vai ver a beleza da moça. E quanto mais ele a observa, quanto mais ele medita sobre quem ela é, sobre sua humildade, também que aparece ali no escrito, né? O caráter dela se revela ali na carta que ela escreveu. Mas ele a ama,
mas ele a deseja como esposa. Então, ao observar a beleza das perfeições de Deus, nós, então, com temor e com amor, essas duas coisas de mãos dadas, temor e amor por Deus, passamos a desejar a Deus. Você percebe que, como disse Agostinho, ele é o supremo bem. Que ele é aquele que deve ser fruído. Quer dizer que ele deve ser desejado. Ele deve ser desfrutado completamente. Lembre-se da primeira pergunta do Catecismo Westminster. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo ou gozá-lo para sempre. Não é só glorificar, é desfrutar, é ter comunhão com Ele. Então, às vezes, nós temos uma teologia razoavelmente forte no que diz respeito a glorificar. Dizendo, não, tudo deve ser para a glória de Deus. Mas não é só isso, não. Quer dizer que, usando novamente Agostinho, ele vai nos dizer que no uso das coisas, nós devemos objetivar o desfrute, a fruição do próprio Deus. As coisas são apenas um meio. Então quer dizer que quando nós tomamos um suco delicioso, talvez de uma fruta que nós gostamos, o nosso coração deveria sair do suco para o próprio Deus. Do desfrute do suco para o desfrute de Deus. Como? Quando você toma o suco e se lembra, bom, quem criou essa fruta tão maravilhosa, tão gostosa? Foi Deus. E Deus fez para que eu tivesse alegria, para que eu sentisse felicidade nisso. Mas Ele fez isso para que eu lembrasse dele, de como Ele é bom para comigo. Então você guia o seu coração não para criar um ídolo que se torna aquela coisa desfrutada, mas para buscar o próprio Deus na fruição dessas coisas que são meios para desfrutarmos de Deus. Então, percebemos então que Ele é o supremo bem, que Ele é a fonte verdadeira de toda alegria, que todas as coisas boas que nós recebemos vêm da mão dEle, que Ele é o verdadeiro consolo, aquele que deve ser fruído, desfrutado, gozado. Queremos a Deus, desejamos a Deus, porque nos encantamos com a sua beleza. A sua beleza, então, significa que a sua beleza, ela nos atrai. Ela atrai as nossas afeições. Ela cria em nós um desejo de estar em comunhão com Ele. É como se você percebesse, então, de que todas as coisas que existem nesse mundo, bens materiais, prazeres, sucesso, dinheiro, alegrias do mundo, amizades, conhecimento, que todas essas coisas são nada comparado à beleza e à grandiosidade de Deus. Você deseja a Ele mais do que tudo isso. Ele passa a ser o grande amor da sua vida. O mais desejado, o mais amado, o mais querido. Mas, obviamente, nós estamos falando aqui de você dizer isso no domingo. Lembra do que eu falei da hipocrisia? Dizemos isso no domingo e o resto da semana não estamos nem aí para Deus. Então isso é mentira. Se Deus não ocupa seus pensamentos durante a semana, no domingo você é um mentiroso de marca maior. Deve se arrepender imediatamente. O seu culto se torna um culto hipócrita, vazio, sem sentido. Pode enganar a todos, mas não enganará aquele que é capaz de sondar a mente e o coração. Então pense bem. Essa beleza de Deus, as suas perfeições, nos atrai, nos faz desejar estar em comunhão com Ele. As outras coisas, por assim dizer, elas são diminuídas. Todas elas. E Ele é completamente exaltado em nossa vida.
Nesse caso, nós vamos ter um interesse por Deus não pelo que ele pode nos dar, não pelo que ele pode fazer, porque é isso que o falso evangelho proclama, né? Venha para Deus, Jesus vai mudar sua vida, ele vai resolver o problema do seu casamento, ele vai abrir portas, ele vai te dar um emprego, ele vai te dar vitória na justiça, ele vai curar uma enfermidade. E muitas pessoas estão ali, numa relação de troca. Senhor, eu te darei minha casa em oferta no sacrifício do Salomão, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Então, tá ali fazendo os sacrifícios, mas porque pensa que se der muito, receberá muito mais. É só uma troca. É só uma barganha. Não é porque ama a Deus. Não é porque se delicia com o ser de Deus, nem conhece. Só procura saber de Deus aspectos que sejam do seu interesse. Ah, Deus é amor. Aí vai repetir isso. Mas que Deus é justiça, não vai querer saber. Então, esse tipo de religião é falso. A verdadeira religião é a religião que nos faz interessar-nos por Deus, mesmo quando estamos lá no cárcere de uma prisão por amor a Cristo. Por exemplo, o Guy Debray, que foi o homem que escreveu a Confissão Belga, que é um dos documentos confessionais das igrejas reformadas, no final da sua vida, um homem piedoso, estava lá na última cela da prisão. Quer dizer que as celas outras estavam todas acima e essa estava lá embaixo. E todas as outras, o buraco lá para fazer as necessidades fisiológicas dava justamente na cela do Guy Debray. Uma fedentina, um lugar horrível. E ele estava ali. Mas ele estava plenamente satisfeito em Deus. Ele escreve uma carta para sua esposa, que você pode encontrar, se não me engano, no site todaescritura.org. Uma carta, você coloque lá, carta de Guy Debray à sua esposa. Uma carta maravilhosa. Uma carta que expressa o amor desse homem por Deus. Num lugar horrível, no meio de urina e fezes. Mas ele amava a Deus. Então esse amor não é pelo que Deus nos dá. Não é pela condição, pelo sucesso, pela vida boa, pela comodidade. É um amor baseado em quem Deus é. Você viu uma beleza, seus olhos foram abertos para ver algo que o mundo não pode ver, não pode contemplar. Então, podemos encontrar esse desejo por Deus em diversas partes das Escrituras. Uma delas nós lemos hoje, foi o Salmo de número 42. Vamos a ele mais uma vez. Salmo 42, versículo 1. É um salmo dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Qual é a imagem aqui do salmo? Temos um símile, né? Como? Qual é a imagem? A imagem é de uma corça que provavelmente está fugindo dos caçadores. Então ela corre, 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 foge pela floresta, está fugindo, fugindo. E no final ela precisa de água. Ela está arquejando, ela está ansiando por água. A sua língua está seca, essa corça quer água, ela precisa da corrente das águas. Ela está suspirando por isso. É um anseio. Os filhos de Corá, no Salmo 42, dizem: assim, ou seja, do mesmo modo, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu faço uma pergunta a você que está me assistindo. Entendendo isso, e talvez você, em certo sentido, pudesse dizer: eu me sinto perseguido. Né? Eu me sinto com a alma abatida, como é do Salmo 42, né? Quando ele vai dizer: minha alma está abatida, porque te perturbas dentro de mim. Ele está vivendo uma situação de abatimento, poderíamos dizer até de depressão. Quando você vai estudar um livro de evangélico cristão sobre depressão, vai citar esse salmo aqui. Mas ele, vivenciando isso, essa tristeza, de ser impedido, inclusive, de cultuar a Deus, que ele menciona aí,
ele tem um desejo por Deus. Ele está triste porque está fora do culto, porque ele quer estar no culto, na presença de Deus. Ele tem um desejo, um anseio por Deus. Então ele diz: a minha alma suspira por ti. Eu pergunto a você, entendendo isso, você não sente vergonha? Eu sinto. Eu sinto porque eu sei que, apesar de, pela misericórdia de Deus, eu poder ver, especialmente nos últimos 6 meses, um desejo crescente por Deus. Deus tem operado isso na minha alma, mas ainda leio isso com tristeza. Ainda leio isso com vergonha. Porque é isso que todo crente deve desejar. Um anseio por Deus. De poder dizer com toda sinceridade e realidade, e poder olhar em sua vida coisas concretas que apontam para isso. Não é só uma emoçãozinha, eu sinto vontade de Deus. Amanhã nem lê a Bíblia. Que vontade é essa? Mentira. Mentira. E aí se revelam os nossos ídolos. Porque você diz hoje, a minha alma, pode cantar lá, a minha alma suspira por Deus. Quando chega na segunda, não ora, não lê a Escritura, não pensa sobre Deus, o primeiro pensamento do dia não é Deus, o último pensamento do dia não é Deus, às vezes não ora nem para comer. Deus fica excluído. Às vezes não só na segunda, a semana toda. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem prazer em ler a Bíblia, não tem prazer em orar. E quando lê a Bíblia, lê forçado. Tem que ler, porque senão, né, o pastor vai perguntar, tem que ler. Não lê com prazer. Então nós devemos nos sentir envergonhados. Mas quando vai assistir uma coisinha na rede social, assiste com prazer. Então aí estão as coisas que nós queremos. A superficialidade, a banalidade. Os ídolos que se levantam diante de nós com tanta facilidade, aos quais nós agarramos. São ídolos mudos, mortos. Mas o Deus verdadeiro, a quem nós confessamos, quando dizemos no domingo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo. A esse nós não buscamos. Davi diz, como suspira, o salmista diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando você tem sede, você quer água, você busca água. A corça vai em direção à corrente das águas para saciar a sua sede. Quer dizer que se você tem sede de Deus, você o buscará. Ele pergunta, quando irei e me verei perante a face de Deus? Eu tenho sede. Você tem sede de Deus? Aí dizemos isso num domingo. Eu tenho sede de Deus. A minha alma suspira como a corça. Quando chega no outro domingo, o primo diz, olha, vai ter o aniversário aqui, tá? Eu espero que você esteja aqui. E você falta o culto para estar no aniversário do seu primo. Você não tem sede de Deus. Você está mentindo para si mesmo e para as outras pessoas. Quem tem sede de Deus haverá de buscá-lo. Haverá de responder à santa convocação no dia do Senhor para cultuar o Senhor. E isso será a coisa mais importante de toda a sua semana. Mais importante que seu trabalho, de que seus estudos, de que suas festas, de que seu lazer. Porque se esse é um momento em que você comparece junto com a congregação diante da presença do Senhor, não é um fingimento, mas você está sendo colocado diante da presença do Senhor, que é o que a Bíblia diz, então você anseia. Não é que você só vai contemplar a beleza de Deus no culto solene, não. Você deve fazê-lo durante toda a semana. Mas o Deus que você diz amar ordena que você se reúna com seu povo e juntos contemplem a glória do Senhor, que é revelada através do culto, na pregação, nos cânticos, etc. Você é colocado na presença de Deus. Aí você não tem esse anseio por Deus. Você troca por qualquer coisa. Você não corre para Deus. Então perceba,
quanta coisa fora, desalinhada. E não é de estranhar, então, que o nosso cristianismo seja tão ralo. Aí você lê lá os puritanos e fala que lindo, que maravilhoso, os puritanos, a vida dos puritanos. Eu queria viver naquele tempo. Para quê? Porque se você vivesse naquele tempo com o mesmo estilo de vida hoje, você seria disciplinado na igreja dos puritanos, como um crente hipócrita, como alguém que não conhece a Deus, que está vivendo uma religião nominal. Então não importa o quanto você saiba de teologia reformada, o quanto você conhece sobre palavras difíceis. Eu sei o que é supra, infralapsariano. O que importa, e não importa se você está preocupado com detalhes da fé. É psalmodia exclusiva, não é? É isso, não é aquilo? Não. Mas a minha pergunta é, você ama Deus? Porque senão todo o resto que você faz é inútil. E se você diz ama a Deus, você deseja a Deus? Quais as evidências em sua vida de que você tem desejo por Deus? Vamos a outro salmo aqui, o Salmo 63. Acompanhe aí em sua Bíblia. O Salmo 63, a partir do versículo de número 1. Salmo 63, versículo 1. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Veja que tudo que temos falado está aqui. Há um desejo. E o que ele faz? Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Eu te busco. Não de maneira corriqueira, não de maneira banal. Eu te busco ansiosamente. Eu quero logo encontrar com o Senhor. Eu quero logo desfrutar de comunhão contigo. E por quê? Ele diz agora em termos poéticos: a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Isso quer dizer que todo ser de Davi, não só sua alma, seu corpo também, todo ser, Davi inteiro, tem desejo por Deus. E ele compara esse desejo como se a sua vida fosse uma terra árida, exausta, que precisa de água. Eu preciso de Deus. Sem Deus eu sou terra seca. E aí ele vincula isso a contemplar no santuário. Eu te contemplo no santuário. Mas no santuário do povo de Deus não havia, nesse caso de Davi, nem o templo havia, né? Era uma tenda. E o que há lá? Não há uma imagem de Deus, mas há ensino sobre Deus. Há o ensino sobre a justiça de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a glória de Deus. E ao contemplar, ao meditar sobre Deus no santuário, quer dizer, os elementos do santuário remetem a quem Deus é. Por exemplo, o fato de que existe uma cortina separando o lugar santo do santo dos santos. Então, isso indica a santidade de Deus. O fato de que os animais são mortos indica a justiça de Deus e também a graça de Deus para com os pecadores. O fato de que tudo isso é feito no contexto do relacionamento com Deus, de Deus com seu povo, a aliança, mostra a graça, o amor pactual de Deus. Davi medita sobre isso. Então ele contempla a Deus no santuário, contemplando sua força e a sua glória. E ele tem anseio por Deus, ele tem desejo por Deus. Uma outra passagem que podemos observar é no livro do profeta Isaías. Veja aí, Isaías 26, versículos 7 a 9. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo.
Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Veja aqui, te esperamos. E aí diz, no teu nome, então quem ele é, na tua memória, aquilo que ele faz, está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti. Com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Veja, quando há o desejo, o anseio por Deus, há uma procura diligente. Repetindo. 9. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. É uma procura espiritual, meditativa. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Eu desejo dentro de mim, eu te procuro diligentemente, aqui no contexto de meditação a respeito de Deus. Teu nome e a tua memória descritos aí no versículo de número 8. E esse tipo de desejo também é expresso no Novo Testamento. Nós não vamos poder olhar todas as referências bíblicas sobre isso, mas estamos vendo apenas algumas. Vejamos aqui Filipenses capítulo 3. Vamos ler a partir do 7, é melhor. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aqui já tem muita coisa a dizer, né? Quer dizer, que você pensava que uma coisa era lucrativa, mas agora você descobriu a Cristo, você perde isso aqui e tem um lucro maior em Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa, agora veja, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, Paulo chegou a uma conclusão. A coisa mais importante, a pessoa mais importante, o conhecimento mais sublime que eu posso ter e a pessoa mais importante que eu posso conhecer é Cristo. Então, por causa da sublimidade, da superioridade, do grande valor que está em conhecer a Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quer dizer, que todo o resto vira lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para o conhecer, diz o versículo 10. Conhecer a quem? Para conhecer a Cristo. Então, eu sei que Deus operou em mim uma salvação, diz Paulo. Eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. Mas agora eu considero o valor sublime desse conhecimento de Cristo superior a tudo demais. Eu abandono o resto como lixo para focar a minha vida em Cristo. Isso é o mais importante. Porque eu quero conhecer, para o conhecer. Quer dizer, eu quero conhecê-lo mais intimamente. De novo, voltando à foto da imagem lá do rapaz, olhando a foto da moça. Não é só que ele quer saber como é a harmonia do seu rosto. Ele tem interesse nela. Paulo disse, eu tenho interesse em Cristo. Eu quero conhecer mais a Cristo. Porque eu quero desejá-lo mais. Ele é muito sublime, ele é perfeito. Não existe nada melhor do que ele, ninguém melhor do que ele, nada superior a ele. E ao conhecer a Cristo, se conhecerá o poder da sua ressurreição. O que é o poder da ressurreição de Cristo? É o mesmo poder que fez com que Cristo se levantasse dentre os mortos, é o poder que opera em nossa vida para que nós vivamos em novidade de vida diante de Deus. Quer dizer que o efeito de conhecer a Cristo
e conhecer o poder da sua ressurreição é um efeito prático no comportamento. Nós vamos ver isso futuramente. Porque lembram? Falamos que tem uma coisa que precede a devoção. A devoção é temor, amor e desejo, mas tem algo que precede isso, que é o conhecimento sobre Deus. Está aqui, o conhecimento. Mas tem uma coisa que segue a devoção. Um comportamento transformado. Porque quando você está em comunhão com Deus, sua vida passa a ser diferente. Então você tem uma vida diferente, não porque está preocupado com regras. Ah, qual é o tamanho da barra da saia? O que eu posso fazer no dia do Senhor? O que eu não posso fazer? Um montão as pessoas preocupadas com regras. Preocupe-se primeiro em conhecer a Deus, em amá-lo e desejá-lo. Quando você amar a Deus, a sua vida muda. Você vai fazer certas coisas, mas não porque alguém colocou uma regra dizendo tem que ser assim, mas porque você deseja agradar a Deus. Você faz com alegria. Você percebe e aprende e procura agradar a Deus. Então, para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, quer dizer, você está disposto a sofrer por Cristo, porque você ama Cristo, conformando-me com Ele na sua morte. Você morre para o mundo e vive no poder da ressurreição de Cristo. Vive para Deus. E assim você tem a esperança da ressurreição dentre os mortos no dia final. Então, todas essas passagens falam de um desejo por Deus. Os piedosos desejam mais de Deus. Esse desejo sobre o qual nós estamos falando aqui pode parecer para algumas pessoas como se fosse um desejo assim reservado apenas para um grupinho, né? Algumas pessoas, foi na história, né? Sei lá, Paulo sentiu esse desejo, Calvino sentiu esse desejo, alguns santos lá na história sentiram esse desejo. Os católicos romanos poderiam fazer uma lista de santos. Eles dirão, esses santos aqui foram pessoas que tiveram esse desejo. Mas fica parecendo que isso não é para todos, né? Como se fosse apenas para crentes especiais. E aí, por que nós somos tendenciosos a chegar a essa conclusão? É por uma razão. É porque isso não faz parte da nossa experiência. Pelo menos a maioria não. E isso é uma coisa tão rara de ver na igreja, um desejo profundo como esse, que parece que a gente não conhece ninguém que é assim. E a gente fica pensando que isso não é comum. É um milagre ter alguém assim. De certa forma, devemos reconhecer, é um milagre mesmo. Mas é um milagre que Deus deseja que ocorra na vida de todos os salvos. Todos nós devemos ter esse mesmo desejo de conhecer a Cristo e de ver o poder da sua ressurreição agindo em nós. Desde o Gênesis, quando Deus lá aparecia na viração do dia para falar com Adão, depois vemos isso acontecer, Deus, a Escritura dizendo que Enoque andou com Deus. Até o Apocalipse, quando diz que Deus vai estar no meio do seu povo para sempre. O desejo de Deus é sempre de comunhão. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sempre esse desejo de Deus de ter comunhão com o seu povo. Deus deseja que nós tenhamos comunhão com Ele. Por isso Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo, através do qual nós temos acesso, porque fomos perdoados de todos os nossos pecados. E nas Escrituras é isso que os fiéis têm desfrutado. Quando você olha para a Escritura, você vê uma linguagem que expressa um desejo por Deus, um desejo pela sua palavra, um desejo pela sua justiça, pelo seu reino e pelo próprio Deus. Veja aí, Salmo 1, nós não vamos olhar todos os textos, tá? Nós vamos olhar aqui alguns. Salmo 1. Diz a respeito do homem bem-aventurado: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Talvez você já leu dezenas ou centenas de vezes este salmo. Ele é bem conhecido. E nós sabemos de cor as palavras do versículo 2. Né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Acho que até as crianças podem repetir isso.
Mas e a realidade disso aqui? Às vezes nós olhamos para esses textos e imaginamos que é como se fosse assim, é só uma hipérbole, um exagero do salmista para falar de uma coisa importante, boa. Mas o salmista está dizendo que ele tem um prazer na lei de Deus. Um prazer naquilo que Deus revelou, que para nós é a escritura do Antigo e do Novo Testamento. Um prazer. Como é que esse prazer se evidencia? Na sua lei, medita de dia e de noite. Quer dizer que em vários momentos no decorrer do dia, desde a manhã até a noite, essa palavra revelada torna-se o objeto da meditação do salmista. Não como se fosse assim, vou fazer a minha devoção. Pega lá 10 minutos antes de começar os afazeres do dia, lê rapidamente 3 capítulos da Bíblia, acabou. Bati o meu cartão espiritual, eu fiz a minha devoção hoje. Não. Isso aí não é devoção. Se você está entendendo a devoção assim, você está entendendo completamente errado. Deus não quer um pedacinho do seu dia, da sua manhã, mesmo que seja maior do que 10 minutos. Deus quer que seus pensamentos se voltem a Ele continuamente. É como se você estivesse caminhando no deserto. O que vai acontecer se você caminhar no deserto debaixo do sol quente? Você vai sentir sede. Agora imagine que você tem uma garrafa de água que nunca se esvazia. O que você fará? Cada vez que você sentir sede, você beberá mais um pouco de água. Você caminhará mais um pouco. E o sol castigando você, você sentirá sede novamente. O que você fará? Você beberá mais um pouco. Em suma, você passará o dia bebendo água. Porque você tem água, não precisa nem economizar. A fonte não seca, a garrafa não diminui. Como o seu desejo não diminui. E a necessidade não diminui. Você quer mais e mais. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Um prazer. Infelizmente, a maior parte das pessoas que eu conheço como cristãos com as quais eu convivi e convivo, eu ouço muitas vezes, não estou tendo esse prazer. E eu não falo isso para julgar essas pessoas, nem para dar uma martelada na cabeça delas e acabar com elas. Não. Porque eu já li muitas vezes a Bíblia como uma mera obrigação. Eu já fiz isso, eu sei o que é isso. Não estou em cima de um pedestal dizendo, coitadinho de vocês aí embaixo. Não. Um pecador miserável. Mas aqui está a verdade que eu percebi pela palavra de Deus, e você deve perceber também. Deus nos convida ao prazer. Deus, que é tão bom, tão maravilhoso, nos diz: venha a mim, aprenda sobre mim e tenha prazer. Não é uma coisa chata, enfadonha, uma coisa que fazemos porque que não há ninguém mais para fazer. Não. Há um caminho que você pode conduzir a sua alma e no qual você fará isso com prazer. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Aqui está o segredo do prazer. A sua lei medita de dia e de noite. Quando você coloca essa palavra viva e você foca os seus pensamentos em Deus de manhã até a noite, quando ele não fica restrito a um dia, você descobre esse prazer. O prazer só pode ser descoberto quando você expõe a sua alma a Deus. Se você faz isso pouco, você não descobre. Você faz pouco e pouco você tem. E aí você não descobre o prazer. Aí você fica fazendo esse pouco forçadamente, né? Tem que fazer, tem que ler a Bíblia, tem que orar, porque isso eu sou um cristão, né? Um cristão faz isso, aí você fica fazendo. Mas fica fazendo com uma pressão. Só faz mesmo porque tem que fazer. Mas dê o próximo passo. Procure entender isso aqui. De dia e de noite.
Medite. Veja o Salmo 119. Vamos lá no Salmo 119. Veja quantos versículos tem aí no Salmo 119 sobre isso. Talvez você queira printar a sua tela para depois observar esses versículos, porque eu não vou ver todos eles, né? Ou então você anota aí 16, 24, 47, 77, 92, 111, 143 e 174. São os versículos do Salmo 119 que tratam desse assunto. Vamos olhar para o 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Veja o vínculo entre ter prazer e não esquecer. Quer dizer que a palavra é trazida à meditação constantemente. Vamos ver ali um no meio. Vamos olhar para o 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Vamos olhar para o último, 174. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Todo o meu prazer. Percebe? Prazer na palavra do Senhor. Agora vamos olhar para o Salmo 22. Versículo 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Aqui é um salmo messiânico, o Salmo 22. Salmo a respeito do Messias. Veja que o início do salmo é: Deus meu, por que me desamparaste? Palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que demonstrou o pleno prazer no Pai. E esse mesmo prazer é que nós devemos buscar. Mateus 6, versículo bem conhecido. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai o quê? O reino e a justiça de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então para uma nova vida, né? Você estava morto em seus pecados, você foi unido à ressurreição de Cristo, então pelo poder que ressuscitou a Cristo, você foi ressuscitado. É um poder eficaz, um poder realmente que opera realmente. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É como se houvesse um imã no céu. À direita de Deus há um imã. Quem é esse imã? É Cristo. Meu coração fica pulsando e desejando e pensando sobre Cristo e as coisas do alto. Você vive na terra, mas desejando as coisas celestiais. Você desfruta das coisas na terra, mas em gratidão e alegria diante de Deus que está nos céus. Isso é transformador. Isso muda os seus interesses. Isso muda muita coisa na sua vida. Coisas que quem está olhando para baixo, olhando para o mundo, fica preso. Fica andando como se fosse um animal. O animal olha para baixo. Somos chamados a olhar para cima. Perceba. Então nós devemos nos perguntar: essa tem sido a nossa experiência? Se não é, por que não? Podemos perguntar: por que nós não sentimos prazer em ler as Escrituras? Que para muitos de nós ler as Escrituras é um fardo. Por que isso? À luz de tudo isso. Como é que pode Deus ser quem Ele é e a palavra dele ser tão maravilhosa,
E nós não temos esse prazer. Por que não sentimos prazer na oração? Por que não queremos comunhão com Deus? Por que a comunhão com Deus parece forçada? Tem que orar. Chato. Uma obrigação. Por que não sentimos prazer no dia do Senhor? Por que não sentimos prazer no culto solene? Agora mesmo, no tempo da pandemia, há milhares de pessoas satisfeitas em casa. Não tem prazer no culto. Tem alguma coisa errada, com certeza. Por quê? Porque será que nós podemos dizer realmente que a nossa alma anseia pelo Senhor? Você pode dizer isso? Minha alma suspira, eu tenho um desejo profundo, como tenho sede de Deus, meu corpo almeja Deus. Você pode dizer isso? Se você não pode dizer, por que não? O que está faltando em sua vida? Onde é que nós estamos errando? Porque se nós não temos esse desejo, você pode estar certo, estamos errando. Se você não tem esse desejo, tem coisa errada. E onde está essa coisa errada? Onde estamos errando? O que está nos atrapalhando? Olha, à luz do que nós temos visto até aqui em nosso curso, nós já podemos identificar com certa clareza alguns erros que nós cometemos. Um deles, nós consideramos a devoção um pequeno momento do dia. Quer dizer, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Ali é a devoção. E o resto do dia é para trabalhar, para divertir, é para o lazer, para fazer qualquer outra coisa, para rede social, etc. Mas aí Deus não está mais nos nossos pensamentos. Isso é um dos erros gravíssimos que nós estamos cometendo. Quer dizer, que nós não sabemos o que é meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Quer dizer, trazer várias vezes à memória a palavra do Senhor. Nós não sabemos o que é isso. Sobre isso eu posso te dar um conselho prático. Compre um cartãozinho, como esse aqui, não sei se vai dar para ver aí na transmissão, mas aqui, ó, tem esse cartãozinho, vou botar aqui mais ou menos. Isso aqui é um cartãozinho de estudo do latim para Jeremias. Mas tem aqui dentro, é o quê? Um papel, tá vendo? E é um plástico. Compre algumas coisas, isso é baratinho. Você vai numa casa de jogos, por exemplo, ou na Amazon, e você compra. Aí você imprime e coloca versículos aqui dentro. Aí você simplesmente vai fazer assim, ó. Coloca no seu bolso, você que trabalha fora, que vai ficar difícil pegar a Bíblia durante o dia, por causa do trabalho, não deve fazer isso. Mas quando você for no banheiro, você pode ler. Quando você for beber água, tomar um café, você lê. Quando você se levantar para espreguiçar, né, da sua cadeira, talvez você trabalhe sentado, você lê. Então ali você lê e vai fazendo o seu serviço, memorizando, pensando e executando a sua tarefa. Você, dentro do ônibus, no transporte público, lê. Então você pode pegar uns 4, 5 cartões por dia e ficar meditando. O que isso significa? Esse texto fala sobre o amor de Deus. Como que o amor de Deus é revelado aqui? Comece a fazer perguntas ao texto e pensar sobre aquele texto. Então você vai estar meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. Ela não vai ser um pedacinho do seu dia. Ela vai estar várias vezes durante o seu dia. E cada vez que você fizer isso, faça uma pequena oração. Uma oração de 1 minuto. Aí você vai saber o que significa, o que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, se eu não me engano. Orai sem cessar. Então você vai estar orando durante todo o dia. Então Deus não vai estar ocupando, a devoção não vai ser um momento do seu dia, mas a devoção passará a ser o seu dia. O seu dia é um dia de devoção. Um outro aspecto que eu quero trazer, um outro erro que nós temos cometido, então primeiro é esse, de deixar a devoção apenas por um pequeno pedaço do dia e deixar o resto do dia livre, como se tivéssemos pago a nossa dívida com Deus ali pela manhã e não precisamos mais pensar nele. Isso é um erro, um dos piores erros. Mas um outro erro é que nós não temos crescido no que diz respeito ao nosso temor ao Senhor e o nosso amor. Se o nosso temor e o nosso amor não crescem, nós não vamos desejar mais a Deus, porque não estaremos contemplando a beleza do Senhor. Então, o que falta?
falta-nos estudar as Escrituras com seriedade. Não para dizer no final do ano, eu li a Bíblia toda, mas meditar. Faça a sua leitura um momento de meditação e não de correria para terminar um cronograma. Porque assim você passa correndo e não aprende, não medita. É melhor você ler uma parte menor e meditar. Então, procure o que o texto ensina sobre Cristo, sobre Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, e medite sobre isso. Quem é Deus? Olhe como ele deve ser temido e como ele deve ser amado. Seu ser, seus atributos. Leia as confissões. Nesse momento eu criei um hábito de todos os dias eu leio um pedacinho da confissão. Estou lendo agora os Cânones de Dort. Todos os dias, um pedacinho pequeno, mas estou lendo. E leio e procuro meditar um pouco sobre aquilo que eu li. Então isso ajuda. Leia livros de teologia, mas é preferível você pegar assim, por exemplo, vai lá uma explicação sobre, eu estava lendo esses dias, sobre o fato de que Deus é um ser espiritual. Aí explicou. Aí eu fiquei pensando o dia todo só sobre isso. Tinha muitas outras coisas, mas só aquilo ali. Porque não é a quantidade, mas a forma como você obtém esse conhecimento. Um conhecimento que você interioriza, que você guarda no coração, que você medita sobre o significado disso para a vida da igreja, para a vida de sua família e para a sua própria vida. O que isso tem a dizer sobre Deus para mim? Essa é a pergunta. Quem é Deus? Então não é para passar um montão de coisas, mas para pensar naquilo ali. Então, quanto mais você busca estudar a Bíblia e a teologia de forma meditativa, tem que corrigir isso. Não pode só estudar, tem que estudar de forma meditativa. E isso era o segredo dos puritanos. Meditar sobre isso, ver a beleza do que está sendo ensinado ali e a aplicação do que está sendo ensinado. E essa meditação com oração, então você começa a admirar, a contemplar a beleza de Deus e a temê-lo e amá-lo. E isso conduz você a uma devoção. Então, não pensemos sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre os seus nomes, seus atributos, suas obras, lidando com isso de maneira superficial. Só como se estivesse colocando Deus no microscópio e olhando ali o que a Bíblia diz sobre Ele. Não. Não deve ser um conhecimento meramente técnico, como se você estivesse estudando sobre a Noruega para fazer uma prova, não porque você quer morar na Noruega. Vê a diferença? Quem estuda a Noruega para fazer uma prova sobre a Noruega vai estudar com um tipo de interesse. Mas vamos dizer que tem uma moça que vai casar com um rapaz que mora na Noruega. Então ela vai morar lá. Ela estudará a Noruega sob outra perspectiva. Você deve estudar sobre Deus como quem deseja ter comunhão com Deus. E para isso eu quero encerrar dizendo o seguinte: que você precisa tomar resoluções. Você precisa promover mudanças na sua rotina. Você ouviu esse estudo agora? E se você ouvir isso aqui e você chegar à conclusão, bom, essa não tem sido a minha experiência, eu não tenho esse anseio por Deus, e você chegar a essa conclusão e não fazer nada, aí eu diria que você tem que começar a perguntar a coisa mais básica: se você tem a vida de Cristo, se você ressuscitou em Cristo Jesus. Porque se você não tem vergonha e interesse em mudar, então talvez você não queira realmente a Deus. E se você não quer a Deus, então talvez você não seja nem salvo. Você precisa se arrepender dos seus pecados e começar tudo de novo. Mas se você tem algum interesse, esse interesse, se você parar de pensar nisso, colocar esse assunto de lado, o assunto que talvez lhe incomodou nessa manhã, amanhã não vai mais lhe incomodar. A menos que você pense sobre isso, medite sobre isso de maneira intencional. Então você tem que pensar, dedicar um tempo e dizer assim: o que eu preciso mudar na minha vida? Quais as práticas, os hábitos? Como é que eu vou organizar o meu dia de maneira que a devoção não seja um pedacinho, mas seja o dia todo? E recursos, por exemplo, esse aqui, mas você pode usar outro, talvez escrever numa agenda e consultar a agenda. Não tem que fazer como eu estou dizendo, mas precisa fazer o quê? Meditar na palavra de Deus dia e noite.
Então veja um meio apropriado. Eu aconselho não fazer isso no celular. Porque mesmo que você faça isso no celular, a tendência é você logo ser tendencioso a ir para outra coisa. Se alguém vê, vai pensar que você está acessando rede social e não lendo a Bíblia. Então é melhor evitar, né? Mas faça num papel, faça numa agenda. Escolhe uma coisa do lado do seu local de trabalho, e talvez você possa ler várias vezes enquanto está trabalhando. E promova mudanças na sua rotina. E deixe que o pensamento sobre Deus seja o primeiro do dia. Quando você acordar, pense sobre Ele. Quando você for dormir, aqueles últimos pensamentos com a cabeça no travesseiro, seja sobre Ele. Como Ele é bondoso, pelo que você deve ser grato. Pense, medite. E durma meditando sobre Deus. Você vai ver como isso é bom, como isso é deleitoso e como isso começa a mudar as suas afeições, seus interesses em relação a Deus. E quando você começar a buscar a Deus de forma mais intencional e intensa, quando você fizer dele o alvo de suas meditações, o primeiro e o último do dia, e aquele que acontece no decorrer do dia, você vai temê-lo e você vai amá-lo mais. E quando isso acontecer, você vai desejá-lo mais. Você realmente deseja isso? Eu espero que sim. Para isso, você precisa tirar da sua vida aquilo que atrapalha. Eu poderia mencionar muitas coisas, mas eu vou mencionar 3 coisas. Pecados não confessados. Você precisa tirar isso. Precisa confessar seus pecados diante de Deus. Ídolos que você não quer abandonar. Você sabe que está te atrapalhando. Que aquilo está tirando sua força. Está tirando a capacidade de servir a Deus, de deleitar-se em Deus. Se você sabe disso, quebre esse ídolo, tire da sua vida, arranque. Se é a TV, tire. Se é o computador, tire. Se é o celular, tire. Compre um celular só para atender chamada. Se é outra coisa, retire. Tire as coisas que são ídolos, que atrapalham você a adorar o Senhor. Não é possível adorar o Senhor e servir aos ídolos. Ou um ou outro. E por último, uma outra coisa que atrapalha é a falta de coragem, a comodidade, a passividade, né? Eu sei que é isso que eu preciso, mas... Não. Pense e aplique. Medite e haja. Faça alguma coisa. E eu espero que você tenha um desejo sincero. Que busque crescer no desejo por Deus. Encerramos assim essa nossa aula. Vou ver se tem aqui alguma dúvida, né, por parte de alguém. Ninguém colocou nenhuma pergunta aqui. Obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a assistir essa aula. Espero que vocês meditem sobre tudo isso, que orem a esse respeito, que façam alguma coisa a esse respeito. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa manhã. Pai Celestial, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua bênção, misericórdia e graça, por tudo que temos em Cristo, e pedimos que o Senhor desperte cada um dos ouvintes, daqueles que estão assistindo esse vídeo pelo YouTube, ao vivo ou depois, para que haja neles um desejo sincero pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude para que te queiramos, assim como vimos as palavras do Salmo 42, do Salmo 63, de Isaías 26, que também seja o nosso desejo, prazer, a tua palavra, a oração, a comunhão contigo, que não seja algo hipócrita, superficial, mas seja verdadeiro, intencional, e possamos fazer isso de forma intensa e diligente. Abençoa, Senhor. A pequena congregação aqui em São Paulo, os membros e catecúmenos a crescerem nesse desejo, e as demais pessoas que assistirem esse vídeo. Oramos assim em nome de Cristo, certos de que o Senhor, na sua misericórdia, nos responderá com graça. Amém. Muito bem. Hoje, se o Senhor Deus permitir, estaremos cultuando ali no hotel, auditório. Hoje nós vamos cultuar em outro auditório, é a sala Ametista. Então, não é a mesma sala que a gente tem cultuado. É o mesmo hotel, mas em outra sala. Então, quando chegar lá, você procure a sala Ametista. Não sei exatamente qual delas, mas tem uma logo quando você sobe a escada e uma outra à esquerda. Então, uma dessas duas, né? Vamos cultuar a Deus hoje nesse local, tá bom? O texto é Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12,
que tratará sobre a necessidade de orarmos ao Senhor por crescimento espiritual. Esse vai ser o assunto. E ore, né, sobre isso, leia o texto, medite, prepare seu coração adequadamente para o culto às 16 horas. Que o Senhor abençoe a todos vocês, que Ele conceda a você a sua graça e a sua paz.